Muito bem, que alegria estar aqui com você para nós conversarmos sobre o verdadeiro motivo pelo qual você ainda não emagreceu. Já são aí quase 15 anos trabalhando com desenvolvimento humano, com terapia do emagrecimento e temos acumulado aqui uma larga experiência dentro desse contexto. Então hoje eu quero falar com você sobre o verdadeiro motivo pelo qual você ainda não emagreceu. Eu sei que talvez seja um dos seus grandes objetivos, talvez você já tenha feito várias tentativas, mas ainda não logrou êxito nesse aspecto. Eu quero convidar você a olhar para as escrituras sagradas lá no livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23, que diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo, ele nos lembra, ele nos direciona que o coração é a raiz de todas as nossas ações e as nossas decisões. E quando se trata de saúde, especificamente de emagrecimento, muitos de nós focamos nas consequências físicas ou nos sintomas, que é o excesso de peso, sem buscarmos investigar a verdadeira causa que vem dentro do nosso coração e da nossa mente, que está na nossa psique. E aí, quando nós ignoramos as raízes emocionais e espirituais do sobrepeso, nós tratamos apenas os sintomas e nunca conseguiremos uma transformação duradoura e consistente. Então, provavelmente até aqui você tratou sintomas e não as verdadeiras causas. Lembrando, explorar essas causas gera desconforto, gera dor e não é tão bom assim, mas o resultado é surpreendente. Então, quando você se olha no espelho e vê o reflexo do seu corpo, o que vem à sua mente? Comenta aqui. O que vem à sua mente? Antes de prosseguir, deixa eu falar algo para você. Você que está aqui comigo, escreve aqui quantos quilos você já eliminou. Qual foi o seu peso inicial, qual o seu peso atual e quantos quilos você já eliminou com o processo. Tá? Então, vamos lá. Quando você se olha no espelho de corpo inteiro e vê o seu reflexo, vê o reflexo do seu corpo, o que vem à sua mente? Muitas vezes, ou muitos de nós, pensamos imediatamente nas dietas, nos exercícios ou nos planos de emagrecimento rápidos. E aí procuramos soluções rápidas, mas muitas vezes nós falhamos. Por quê? Porque nós estamos tratando apenas os sintomas do problema e não as verdadeiras causas daquele problema. Porém, o que se esconde atrás desse sobrepeso e dessa obesidade? O que é isso que está se escondendo? O que é isso que está sustentando esse sobrepeso, essa obesidade? Porque você não consegue emagrecer, mesmo com tantos esforços, mesmo com tanto sacrifício, mesmo se privando de tanta coisa boa? A resposta está no que você carrega dentro do seu coração e na sua mente. Nos traumas não resolvidos, nas crenças limitantes, nas emoções que você não sabe como lidar com ela. No Evangelho de Mateus 15, do 18 ao 19, Jesus disse: mas o que sai da boca vem do coração. E isso contamina o homem, porque do coração vêm os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Evangelho de Mateus 15, 18 ao 19. Sendo assim, as nossas ações externas, como comer em excesso ou evitar atividade física, são muitas vezes reflexos de dores ou sofrimentos internos que nem sempre nós conseguimos reconhecer ou lidar de maneira saudável com ele. Então, o excesso de peso muitas vezes se torna um reflexo de uma falta de controle emocional, de uma falta de autoestima ou de defesas contra o mundo exterior. Sim. Então, o que você está realmente tentando esconder ou proteger com esse peso? Pergunta para você. O que eu estou querendo esconder ou proteger com esse peso? O que as camadas de gordura estão tentando esconder que você ainda não foi capaz de lidar? É importante nós questionarmos. É por isso que aqui dentro da terapia CIS, da terapia de emagrecimento, nós vamos dinamizar muitas perguntas. Porque essas perguntas elas vão gotejando até chegar
lá no âmago do seu ser. Então, vamos lá. É importante ressaltar que o excesso de peso não é causa, ele é consequência e na maioria das vezes consequência de uma disfunção que é emocional. Então, o excesso de peso ele pode ser uma defesa contra medos profundos, né? Nós vamos falar nisso na próxima videoaula, porque você sabia, não sei se você já ouviu falar sobre isso, se você já tem conhecimento dessa informação, que o excesso de peso ele pode ser uma defesa emocional contra medos, abusos e traumas do passado? Em momentos de dor, de abandono ou de rejeição, o corpo ele começa a criar mecanismos de defesa para proteger a pessoa, para proteger você. Então a obesidade, por exemplo, ela pode ser uma maneira inconsciente de criar uma barreira entre o indivíduo e o mundo. É uma forma de se proteger do medo da rejeição, do medo do julgamento ou de não ser bom o suficiente, tá? E isso é tão interessante porque lá no livro de Salmos, capítulo de número 34, que não é capítulo, né? Salmos não é capítulo, Salmos 34, no verso 18, o texto diz assim, ó: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O que você está tentando esconder do Senhor? Olha que interessante. O texto diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Agora olha para mim. O que você está tentando esconder? O que precisa ser curado na sua vida? O Senhor quer trazer cura para o seu coração. O Senhor quer trazer restauração para a sua vida. Mas para isso você precisa estar disposto a ir além das camadas superficiais e começar a observar, a analisar, a tratar as verdadeiras causas do seu sofrimento, da sua dor. Porque o sobrepeso ele pode ser uma tentativa de preencher um vazio emocional. Sim, de mascarar a dor de não se sentir amado ou de não se sentir suficientemente bom. Pode ser uma maneira de lidar com uma história de abuso, seja físico, emocional ou até mesmo espiritual. Seja a rejeição ou até mesmo a falta de propósito, a falta de um pai. É uma série de fatores. E ao tentar cobrir essas dores com a comida ou com a inatividade, você acaba se afastando da verdadeira cura e se aproxima mais da doença. Todos nós sabemos que a obesidade é uma doença. É fato isso. Então, mas eu quero hoje te desafiar a entrar em ação e vivenciar a vida que você nasceu para viver. Afinal de contas, é importante sair desse ciclo vicioso. Você está num ciclo vicioso do eu não consigo, eu não dou conta, é difícil, eu não sou bom o suficiente. Quando você não se sente digno de ser amado, de ser aceito como você é, o que você faz? Come. O que você faz? Entra nesse universo de compras compulsivas, sexo compulsivo, drogas compulsivas. E aí, muitas vezes, você vai se auto-sabotar. Na maioria das vezes, você vai se auto-sabotar. Comendo em excesso, evitando atividade física, buscando a comida como uma fonte de conforto. E esse comportamento ele vai se tornando um ciclo vicioso que nunca parece ter fim. Sempre a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa das compras, a compulsão por sexo também. É a mesma coisa. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 15, Paulo ele vai compartilhar a sua própria luta interna. Ele diz assim, ó: pois o que faço não é o que quero, mas o que aborreço é o que faço. E aí eu preciso trazer isso para você porque você pode sentir isso também. Deseja emagrecer? Sim! Mas o comportamento continua sendo o oposto do que você quer. Falar não é suficiente, querer não é suficiente, desejar não é suficiente. Tem que vibrar, tem que sentir, tem que viver, tem que trazer do futuro para o presente. E isso aqui acontece por quê? Porque o seu subconsciente ainda está preso nas crenças limitantes que podem estar enraizadas em experiências que você vivenciou no passado. Então, a verdadeira transformação,
ela começa de dentro para fora. Ela é uma cura espiritual, ela é uma cura emocional. E quem pode fazer isso é só o Espírito Santo. A partir do momento em que eu deixo o Espírito Santo ministrar ao meu coração, que eu deixo a luz de Deus adentrar o meu coração, adentrar o meu ser e começar a dissipar todas as trevas, a dissipar todos os pesos, todos os traumas, todas as dores e deixar-se ser leve, deixar-se carregar o fardo leve de Cristo. Porque o processo de emagrecimento autêntico, verdadeiro, ele vai muito além da dieta ou da academia. Ele começa com a cura espiritual e emocional. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61, no versículo de número 3, está dito assim, ó: aos que choram, para lhes dar bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espinho. Presta bem atenção. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Deus, ele está te oferecendo, me oferecendo, nos oferecendo cura para as feridas do coração, para os vazios que você sente, para os traumas que ainda estão te afligindo. Quando você permite que ele entre na sua vida e trabalhe dentro de você, você começa a experimentar uma transformação genuína de dentro para fora. Porém, o processo ele exige que você vá além dos sintomas e procure o que está verdadeiramente acontecendo no seu coração, no seu corpo e na sua mente. Hoje nós estamos falando sobre o verdadeiro motivo pelo qual você ainda não emagreceu. E aqui embaixo é interessante que eu coloquei uma frase que diz: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. A comida não é o problema do sobrepeso. A forma como você lida com as emoções e os medos, sim, é a verdadeira raiz do problema. Então, para emagrecer de forma consciente, duradoura, sustentável e saudável, nós precisamos curar essas feridas internas, enfrentar os medos e traumas que têm controlado essas ações e substituir as mentiras que você tem contado para si com a verdade de que você é digno, forte e amado por Deus. Ok? Faz sentido isso para você? Já comentou aqui qual era o seu peso inicial, qual o seu peso atual, quantos quilos você emagreceu? Faz sentido isso que nós conversamos até aqui? Se sim, você vai me chamar no meu WhatsApp que eu vou te mandar as perguntas. Para você que já está dentro da consultoria, você vai receber essas perguntas aqui para poder responder e juntos nós pensarmos sobre elas, tá? E aí essas respostas aqui é toma cá, dá lá. Eu uso a comida para preencher o vazio emocional, por quê? Porque eu tive escassez na infância. Quando eu me sinto rejeitado, a minha primeira reação é comer para me sentir aceito, confortado. Eu me sinto desconfortável com o meu corpo, por quê? E assim você vai responder essas perguntas. Tá bom? Foi bom o nosso bate-papo? Então faça uma lista de emoções ou traumas que você sente, que estão ligados ao seu peso. Escreva sobre como você pode começar a lidar com cada uma delas de maneira saudável. E ore ao Pai, ore ao Senhor, né? Buscando direção de Deus para curar as feridas emocionais, para dar sabedoria, para que você possa lidar com o processo de emagrecimento, sabendo que você é digno de viver de forma saudável, plena e abundante. Ok? Foi bom nosso bate-papo? Sim ou não? Comenta aqui. Ok, então. Teve uma compreensão do porquê você ainda não emagreceu? Quer saber mais? Se inscreva, agende, faça uma terapia assim. Se você já está dentro do processo, se entregue cada vez mais e viva isso com integralidade. E nós nos encontramos na próxima videoaula, onde nós vamos falar sobre 3 momentos específicos acerca de como tratar o sobrepeso. Ok? Vamos lá então!